Sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Silvânia, de Geografia. Vou passar para vocês aí a correção da semana 3 do volume 3 do PET. Semana 3, unidade temática, conexões e escalas. Objetivo de conhecimento, formação territorial do Brasil. Atividades. Número 1. Sobre a tabela do texto, faça o que é pedido. Letra A. Em que período a população brasileira deixa de ser sua maioria branca? Bom, nós temos a tabela Brasil, grupos étnicos na população total. Eu não coloquei ela aí para vocês, mas ela está lá no PET, né? Lá está dividido sobre as etnias, que são brancos, negros, pardos, amarelos ou indígenas, não declarados e o total. E temos algumas décadas. Percentual em 1950, em 1980 e em 2010. Bom, isso aí foram décadas que teve censo, né? A pesquisa do censo. Esse ano de 2020 também era para ter tido essa pesquisa, que é feita pelo IBGE, só que devido à pandemia, ela não ocorreu e provavelmente não vai ocorrer. Deve de ocorrer ano que vem ou ano de 2022, mas esse ano foi cancelado. Estava perguntando, né? Quando é que o Brasil deixou de ter a maioria branca? Bom, com as imigrações, né? Pessoas vindo de fora, os negros, e ainda tem a questão dos índios que já estavam aqui presentes. Eu acredito que o Brasil, ele nunca foi um país de nacionalidade branca, de etnia branca. Mas as pessoas têm muito preconceito de assumir, né? Mas aqui, pela tabela, olha para vocês verem, no ano de 1950, 61,7% da população se declarava branca. Em 1980, 54,7% se declarava branca. Ou seja, metade ainda. Só que em 2010, já 48,4% se declarava branca. Então, em 2010, né, as pessoas já começaram a se declarar com outra etnia. Etnia negra, etnia parda, etc. Ok? Letra B. Por qual motivo a população negra veio para o Brasil no período colonial? Você ainda percebe essas marcas desse processo nos dias de hoje? O negro, ele veio escravizado. A princípio, para extração de ouro, que foi descoberto lá em Ouro Preto, na época Vila Rica. Depois que veio a abolição, mesmo assim eles continuaram, né, trabalhando nas lavouras de café, etc. E a gente consegue perceber, sim, as marcas desse processo, porque até hoje, no Brasil, infelizmente, existem pessoas preconceituosas que tratam os negros de forma diferente por causa da cor da pele. Letra C. Você tem contato com tribos indígenas? Conte sua experiência. Eu, até então, não tive contato nenhum. Eu sei que tem algumas comunidades indígenas, não em Belo Horizonte, mas ao entorno de Belo Horizonte, só que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, não. Atividade 2. Veja a seguir uma das obras de Lazar Segal, que tem como tema a migração. Bom, podemos perceber aí homens, uma mulher e possivelmente uma criança. Letra A. O que mais chama a sua atenção na obra e por quê? Bom, uma das coisas que mais me chama a atenção na obra é porque não tem ninguém sorrindo. Pelo contrário, estão com caras tristes, caras de cansaço, porque a maioria dos imigrantes, a maioria não, a totalidade de imigrantes que veio para o Brasil
foi em busca de uma vida melhor. Só que saíram da sua terra natal. Vieram enfrentar aqui uma terra desconhecida, vieram para trabalhar, correto? E a foto, a tela, me demonstra isso, né? Que eles não estão felizes. É o que pergunta também na letra B, como são as expressões nos rostos das pessoas. Uma expressão cansada, uma expressão de que não estão felizes. Há crianças entre elas? Há uma criança, correto? Criança, um jovem, mas há uma. Letra C. Na sua opinião, por que o artista utilizou essas cores para representar as pessoas? Principalmente para representar, né? Quando se há uma tristeza, ou um sofrimento, ou algo em discordância que a pessoa gostaria, né, de estar fazendo, as pessoas utilizam cores mais fortes. Não utiliza aquela aquarela de cores, cores vibrantes, como a gente pode dizer. Utiliza cores mais fechadas, mais marronzadas, às vezes até mais pretas. Questão número 3. Qual é a sua etnia? Bom, eu posso me considerar uma parda, né? Se vocês forem no texto lá, pessoas pardas são de origem mestiças, ok? Assim, eu acredito que eu tenha, a minha etnia tem a mistura das 3 raças, do índio, do negro e do português. Por isso eu me considero parda. Você sofre preconceito por causa dela ou já presenciou alguma cena de agressão por causa da etnia? Graças a Deus, não. Eu não sofro preconceito e também nunca presenciei alguma confusão referente à etnia. Porque eu acho que se eu presenciasse, eu iria interferir diretamente. Seguindo, observe o mapa das terras indígenas regularizadas no Brasil para realizar as atividades 4 e 5. Aí no PET, né, vocês podem ver o mapa do Brasil e a representação dos povos indígenas no PET. A questão número 4 está dizendo o seguinte: escrevam um comentário sobre a frase abaixo. A frase é: o grande problema dos indígenas no Brasil é a terra. Eu comentaria o seguinte: por que o problema é a terra? Aonde a maior parte dos grupos indígenas estão situados, estão localizados, é na região amazônica. Vocês podem olhar aí, ó, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Amazonas, é onde se concentra mais indígenas. E assim, é uma área inexplorada ainda, por assim dizer, mas que cada vez mais os madeireiros e os garimpeiros estão invadindo esse espaço, o espaço indígena, correto? Então, assim, e as terras indígenas não são bem delimitadas e demarcadas no Brasil. Sempre deixa margem, né, para outras pessoas explorarem. Número 5. Em qual região brasileira se localiza a maior parte das terras indígenas regularizadas? E em quais regiões de Minas Gerais há terras nessas condições? Como eu disse, região norte. Região norte é onde tem terras regularizadas. Agora, em Minas Gerais, a gente consegue ver uns pontinhos lá no norte também de Minas, correto? O mapa também ele não está muito visual, assim, não deixa a gente ter uma visibilidade muito boa, mas lá no norte de Minas tem algumas terras lá que possivelmente estejam regularizadas. Caríssimos alunos, espero que vocês façam as atividades, tirem foto, enviem para mim, para eu registrar a presença de vocês. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.